visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia,
Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Bom dia a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus possa estar abençoando a sua vida também. Gostaria de convidar aqui nesse momento a nossa irmã Rose, que vai estar nos trazendo a palavra do Senhor agora nessa manhã. Também gostaria de convidar Everton, que esteja orando pela sua esposa e colocando diante do Senhor a palavra dele que vai sair ministrada nos nossos corações nesse momento. Bom dia, graça e paz. Então, oremos. Deus, quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado. Neste momento eu quero clamar ao Senhor, que vem estar com minha esposa, Senhor Jesus, o abençoando, o capacitando para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Que a Tua igreja possa estar com o coração aberto para receber o que o Senhor tem para apresentar aqui nessa manhã, Jesus. Nos use, Pai, nos capacite para aprender mais do Senhor. É essa palavra que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu acho que hoje eu cantei realmente com muita vontade. Santo Espírito desce como fogo, né? E, irmãos, eu vou ter uma palavrinha bem breve para falar com vocês de uma coisa que tem falado muito ao meu coração. E convidei meus filhos, né? Gustavo, que já é cantor, né? Eu, mas a Ana Betina também. Então, eu queria pedir aos irmãos, né, que tivessem bem atentos à letra da música. Eu pedi Luciano para ver se dá para passar a letra da música aqui, porque a ministração vai ser em cima da música. E isso veio para mim de uma forma muito especial. Quando o pastor falou que eu ia estar um dia aqui ministrando, eu acho que não diferente dos outros irmãos, sentem o peso da responsabilidade que é. E eu pensei ao Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E eu orei mesmo e pedi a Deus, eu falei, oh Deus, me fala, mas de uma forma bem direta, porque é uma coisa que eu peço muito a Deus, é discernimento, para entender o que é do Senhor e o que é da carne. E às vezes a gente acha, por uma opinião nossa pessoal, que a gente deve falar aquilo e de repente não é aquilo que Deus quer que fale. Então eu pedi, ó Deus, fala comigo. E como eu sou um pouquinho lenta, eu falei, ó Deus, fala bem claro para eu entender. E eu senti Deus falando claramente comigo que eu perguntasse Gustavo. Eu acho que é porque Deus já estava trabalhando no coração dele em uma palavra. Aí ele falou, mãe, eu não sei como você vai desenvolver, mas a senhora vai dar uma palavra através de uma música, que Deus já tem muito tempo que tem colocado no meu coração. E isso me emociona muito, de saber que Deus tem falado com meu filho também. E como eu postei no grupo da igreja no dia do aniversário dele, né, as experiências dele com Deus transformam a minha vida. Né, as experiências dele também, né, transformam a minha vida. Então, para uma mãe, é uma coisa muito grande a gente ver. E às vezes nas minhas conversas com a irmã Teca, né, ela fala assim, o pessoal vê o capeta de tudo. Tudo é culpa do capeta. E eu e Gustavo estamos vivendo uma fase que tudo nós estamos vendo Deus. Né? Tudo é Deus que está falando para a gente. E eu acho que quando a gente vive para Deus, mesmo aqui no mundo secular, nada é do mundo, tudo é sagrado. Então nós vamos cantar essa música para os irmãos. Aí eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção na letra.
pra me levantar. Me falta forças, meu Deus, vem me ajudar. Tu me salvas de mim mesmo e do cansaço dessa estrada. Faz tua obra em mim, meu Deus, vem me transformar. E tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. E tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Bem, de repente nós temos alguém aqui ou assistindo online que está passando por um problema e que tem duvidado que tudo vai ficar bem. Eu não posso garantir que tudo vai ficar bem nessa vida, mas a nossa esperança é que na eternidade tudo vai ficar bem. Então essa é uma garantia que nós temos, é uma esperança que nós temos. Mas a palavra de Deus também nos diz que mesmo aqui, diante das situações difíceis, diante das tempestades, as coisas também podem ficar bem. Né? Mesmo dentro do centro de um furacão, a gente pode ficar bem. Infelizmente, só existem dois caminhos. Um que na eternidade vai ficar tudo bem, e outro que não vai ficar tudo bem. E essa escolha a gente faz aqui, enquanto em vida. É entre o nosso nascer e o nosso morrer que a gente vai escolher essa eternidade. Mas esse trajeto também que a gente passa, a gente pode escolher como viver. Não temos como escolher os nossos problemas, nossas adversidades. O dia que vai ser o dia mau. Não temos como escolher isso. Mas nós podemos escolher como reagir diante disso. Né? E aí eu queria pedir licença para o irmão Marcos, que hoje que eu acho que é Deus trabalhando mesmo, ele colocou um vídeo no grupo da PIBET, não sei se os irmãos começaram a ver, hoje de manhã que ele colocou. E além do vídeo que ele colocou, o comentário que o pastor fez veio bem para fechar o que eu queria dizer. Vai dar para passar aí, Luciano? Porque o vídeo fala dessa escolha que a gente faz diante das situações difíceis. As experiências adivinham. As experiências advindas de lutas e adversidade nos fazem crescer. As experiências advindas de lutas e adversidade nos fazem crescer. Deus conhece o ser que Ele fez depois da queda. E Deus sabe que a matéria mais difícil da escola da vida chama-se adversidade e tribulação, mas é a única que nos faz crescer e amadurecer. Olha como Deus trabalha. Deus vai trabalhando em etapas. Primeiro Ele vence o leão e o urso. E depois Ele vence o gigante. O leão e o urso têm força e poder, mas são animais, agem por instinto. Golias tem força e poder e age com inteligência. É um outro nível.
Olha como é que Deus vai preparando. Como Davi venceu um desafio de algo maior do que ele, Deus vai treinando Davi para ele enfrentar o maior desafio da sua vida, que vai ser um divisor de águas da sua história. Davi vencendo o leão não foi divisor de águas da história dele. Davi vencendo o desafio do urso não foi divisor de águas da história dele. Mas Davi vencendo Golias foi o divisor de águas da sua história. A história de Davi é antes e depois de Golias. Você vai ser antes e depois desse desafio, se é que você está enfrentando o mais severo e grave desafio da sua história. E se não é o mais severo, o mais grave, mais um desafio difícil, então Deus está te treinando para chegar que vai ser o ápice da tua história e vai ser um divisor de águas. Não tenha medo, Deus está te treinando para uma coisa maior, para que você não jogue fora a bênção de Deus, para que você não seja dominado pela soberba, para que você não pense que você é o cara, mas para que você sempre dependa da potentíssima mão de Deus. Mas ela vai orar para a gente começar. Oremos. Senhor, mais uma vez na tua presença, nós nos colocamos para te agradecer. Agradecer pela vida da irmã Rose, pela disponibilidade de trazer essa palavra para nós dessa manhã. Nos dê um coração disposto, Pai, para ouvir o recado do céu para nós. Obrigada, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui presente, pela vida de cada pessoa que nos assiste através da internet. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá livre acesso à tua presença. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que não há em nós merecimento algum, mas é pela bondade e fidelidade do Senhor que continuamos vivos. Obrigada, Deus. Nos dê um domingo abençoado em tua presença. Nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, essa expressão, tudo fica bem, tudo vai ficar bem, né, não é uma expressão que ignora o momento que nós estamos vivendo, mas ela evoca a fé. Porque Jesus mesmo disse na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, se ele venceu e deixou este exemplo para nós, nós temos que entender que nós também venceremos, independente de qual seja a situação. E com mais um detalhe, irmãos, não há necessidade de compreender. Uma coisa que eu tenho aprendido com as lutas na minha vida é não questionar. Não perguntar por quê. Por que eu? Para quê? Nem mesmo qual é o propósito de Deus para essa situação. Porque se Deus vai trabalhar, nem eu preciso saber qual é o propósito de Deus. Ele sabendo e trabalhando é que é o importante. E, às vezes, eu penso em Jesus ali no Getsêmani, e quando ele orou e perguntou, falou com Deus, né, com o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós sabemos que Deus é Jesus, eles são um só. Mas, humanamente falando, nós não temos como explicar isso. Né? A nossa cabeça não alcança o que é Deus. Nossos conceitos estão limitados dentro do que é humano. Então, a gente não compreende essa trindade, né? Mas a gente aceita, acredita, reconhece isso em Deus e vive isso também, porque a gente vê este agir nas nossas vidas. Né? A Bíblia nos fala qual é o campo de atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, por experiência, a gente consegue vivenciar isso. Mas explicar Deus, a gente não consegue. Então, eu penso, quando Jesus falou com Deus, o Filho falando com o Pai, se possível, passa de mim este cálice, não era só o sofrimento, a dor, porque ele não ia desistir. Ele não ia desistir porque ele era obediente.
E ele sabia o que estava proposto para ele depois daquela morte de cruz. Então, Jesus, ele sabia de todo o plano. Mas por que ele perguntou que, se possível, passasse dele o cálice? Outra coisa também que me faz pensar é em João Batista. A Bíblia nos diz que, nascido de mulher, não houve um outro homem como João. E olha que nem tinha tido ainda a descida do Espírito Santo. Mas essa é uma afirmação que Jesus fez. Nascido de mulher, não houve outro homem como ele. Então, João era uma pessoa diferenciada. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. E mesmo assim, quando ele viu Jesus vindo para ser batizado, ele questionou, ele falou: como assim, Senhor? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Mas aquela era uma ordenança de Deus, era o que Deus queria. E Jesus estava ali para obedecer. João, entendendo ou não entendendo, mesmo que ele sabia que Jesus era maior, qual que era o plano, a promessa que já havia desde o Antigo Testamento, mas eu acho que João ficou um pouco espantado, né? Como eu vou batizar nas águas o meu Senhor? Eu acredito que ele gostaria de ser batizado por Jesus. Então, nas nossas situações, nas nossas dúvidas, nas nossas preocupações, não há necessidade, irmãos, de nós entendermos todo o processo. Como perguntaram para Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele, no problema que o moço tinha? Não estou me lembrando aqui agora qual era o problema. Os irmãos devem lembrar aí mais que eu. E Jesus falou que nem ele e nem os pais dele. Era para que se manifestasse a glória de Deus. Então, se as coisas acontecem para a glória de Deus ser manifestada, nós não precisamos entender o processo. Nós precisamos o quê? Ser obedientes. Ana Betina me fez uma pergunta essa semana. Vou falar, viu, Ana? Ela falou por que os filhos tinham que obedecer os pais, porque se não obedecesse, tinha uma punição. Então, que os filhos eram obrigados a obedecer os pais. Eu até fiquei um pouquinho sem as palavras certas para dizer para ela. Aí eu falei para ela: não, filha, mas é obrigação dos filhos obedecer os pais, para a nossa conversa acabar, não render muito. Mas a gente entende que a obediência, o que a gente obedece, né, o que o nosso cartaz diz aqui, para a gente ter obediência, temor, fazer renúncia e ter fé, a gente não precisa entender. A gente tem que fazer. Né? E às vezes eu falo isso lá em casa, né? Quando me perguntam por quê, eu falo: porque eu sou a mãe. E a resposta é essa. Então, nem sempre a gente precisa entender, compreender por que eu estou passando isso. Senhor, o que eu fiz de errado para estar passando por isso? Ou ver na vida do outro e falar assim: o que será que o irmão aprontou para estar passando uma situação dessa? Se for para manifestar a glória de Deus, irmãos, não há necessidade de compreender. E no meio dos problemas que nós enfrentamos, às vezes entendendo, às vezes não entendendo, existe um lugar em que tudo pode ficar bem. Né? Nós cantamos aqui: há um lugar de descanso em ti, há um lugar que a gente vai estar perto de Deus e que a gente vai estar em paz. Mas a pergunta é: como a gente faz para acessar esse lugar de paz? Primeiro, eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho qual é o conceito de que tudo está bem. Né? Primeiro, pense: está tudo bem comigo? Está tudo tranquilo, sem preocupação, não tem um problema? Ou se tem um problema, né, o que é estar bem? Estar bem é você não ter problema financeiro, ter uma casa para morar,
não ter brigas na sua casa, tá com saúde. 2020 veio para mostrar muito disso para a gente. Que um vírus que a gente não enxerga a olho nu fez parar o mundo. Né? E o que é estar bem? Muitas vezes, o conceito de estar bem, tanto para a sociedade e até religiosamente falando, é isso, né? A gente está na bênção. Não estou com problemas, está tudo tranquilo. E 2020, não só pela pandemia, mas foi um ano muito difícil para mim. Muitos medos mesmo, irmãos. A gente ainda está no processo de investigação da saúde de Ana Betina. E é uma coisa que a gente não vê. Né? E como eu conversei com Márcia, eu sou muito prática nisso. Eu gosto de ver assim, não, o problema é esse, então tomei esse remédio, tomou, sarou, pronto. Né? E é uma coisa que a gente não conseguiu ver ainda o que é. Para a glória de Deus, ela está muito bem. Eu falo, está aí sapeca do mesmo jeito, pulando, mas ela tem um problema que a gente ainda não conseguiu fechar um diagnóstico. Foi um ano muito difícil para mim como mãe em relação a Gustavo também, porque esse ano ele terminou o 3º ano do ensino médio. Né? E a mesma pressão que eu sei que ele sente, eu sinto também. Né? Porque todo mundo pergunta, o que você vai fazer agora? Qual é a faculdade que você vai? Para onde você vai? Né? E eu falei para ele, filho, ele fez 18, dia 12 agora. Né? Então, ele terminou com 17 ainda, o 3º ano. Parabéns para ele, viu? E eu falava, filho, você tem 17 anos. É claro que quanto antes você decidir a sua vida, o que você quer profissionalmente, o que você quer realizar, quanto antes você decidir, melhor. Mas você não precisa definir sua vida agora. Porque eu enxerguei este peso muito grande. Comigo não foi assim, eu não sei se pela época e por ser mulher, né, mas eu vi essa sobrecarga sobre a vida dele de todo mundo cobrando. Toma uma posição, toma uma atitude. E meu conselho para ele sempre tem sido, filho, prioridade é andar nos caminhos do Senhor. Seja trabalhando, não trabalhando, estudando, não estudando, rico, pobre, feio, bonito, você tem que estar nos caminhos do Senhor. Não há de nada o que você faça. Se não for dentro dos propósitos do Senhor, você não vai estar bem. De repente, pode até ter uma tranquilidade, uma segurança, uma garantia aos olhos do mundo. Mas o que nós ansiamos é estar tudo bem diante de Deus. Então, nós não podemos, não é que não podemos, mas essa não deve ser nossa principal preocupação. Então, o que eu tento passar tanto para Gustavo quanto para Ana Betina, como filhos meus, é isso. Primeiro, Deus. E até com sobrinhos e com quem a gente tem oportunidade de falar, está saindo para fazer faculdade? Aí eu falo assim, ó, você pode esquecer de tudo, não esquece de mim, não. Não esquece de tia Rosa aqui, chata, falando, para não esquecer de Deus. Não se desvie dos caminhos do Senhor, porque senão nada vai ficar bem. Mesmo que aparentemente por fora e ao conceito da sociedade pareça. E nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, como eu disse, às vezes até por falta do que dizer, as pessoas falam assim, não, Deus sabe de tudo. Não, no final tudo dá certo. Vai ficar tudo bem. Mas nós precisamos entender na prática o que é ficar tudo bem. Quem me conhece mais de perto, que tem convívio comigo, sabe que eu tenho assim, uma aparência de calma. Tranquila, até o médico falou comigo, fiz um exame, e aqueles que monitoram a pressão, e aí minha pressão não estava controlada nem de dia, nem de noite. Aí ele falou assim, mas moça, você com essa cara de tranquila? Falei, fingimento.
Falei, já é muito problema para a gente perder até a elegância. Tem que ficar... né? Mas acontece aquele tumulto dentro da gente. Né? E quem convive comigo sabe, às vezes a gente dá aquela explodida também. Né? A gente sai do salto, a gente dá um... Gustavo está falando que sim ali. Né? Então, às vezes, a gente, né, dá uma descarregada, né? Fala alto e sai um pouco do prumo. Mas isso é normal do ser humano, né, irmãos? A gente tem sentimentos e isso não tem como eu falar, por exemplo, não ficarei com raiva. A emoção vem. Né? Ou eu não vou gostar disso. Não, se você já olhou e gostou, acabou. Você pode optar para não querer aquilo. Né? Você tem a opção de fazer algo com aquilo que chega a você. Você vai escolher sua reação. Mas o que vem, nós não temos escolha. Nós não temos como escolher. Né? E dentro da medida da minha limitação, eu entendo isso, irmãos. E era o que eu queria passar para os irmãos hoje, que eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa certeza. Que mesmo com nossos problemas, a gente pode ficar bem. É, como a música diz, tudo fica bem se eu olho para ti e se eu te reconheço em mim. O apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu a se alegrar em todas as situações. Na abastança, na miséria. Paulo, o que a gente tem descrito na Bíblia, ele sofreu todo tipo de coisa. Né? Naufrágio, passou fome, foi açoitado. Ele descreve uma porção de situações que ele viveu de tudo. Né? Mas Paulo estava de posse do que ele falava que era um segredo, que era se alegrar mesmo nessas circunstâncias. Vamos ler, irmãos, juntos? Filipenses 4. Filipenses 4, do 11 ao 14, ao 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto em ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo está ensinando um segredo aqui para a gente. Que independente da situação, tudo vai ficar bem. A gente pode se alegrar, né, mesmo diante de qualquer situação. E Jesus já tinha revelado isso para a gente. Todos os ensinamentos de Jesus que tem na Bíblia é de um mundo metafísico, é de uma porção que a gente não vê. O pastor costuma ensinar para a gente que nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. E às vezes a gente fica muito agarrado no que é material aqui e a gente não busca entender e viver esse plano espiritual. Né? E Jesus passou por essa experiência material também, nos ensinou e deixou exemplos de como nós podemos passar por esses problemas. Né? Porque fato é que nós vamos ter problema, né? Teremos aflições, e quem não teve vai ter, né, manhã? Manhã fala, quem não teve vai ter. E se não estiver tendo agora. Né? Mas Jesus, ele venceu a morte. E ele pede para que sejamos como ele, para que sejamos imitadores dele. Né? É fato que nós morreremos. Né? Ou se tiver alguém que esteja uma vida como a de Enoque, né, que Deus levou, não passou pela morte, ou se Jesus não voltar antes,
se não for nessa nossa geração, né? Ou se não acontecer da gente sair ali na rua, for atropelada, alguma coisa, né? Nós vamos morrer, irmãos. Nós vamos morrer. Eu passei por uma experiência que foi a primeira vez na minha vida de perder alguém muito próximo, que foi meu pai. Nós não éramos muito, não tínhamos muita convivência. Então, assim, o que eu lembro mais dele, desse convívio de filha e pai, era quando eu era pequena. E eu comparava ele com o Popeye, do desenho, não sei se vocês lembram. E ele fazia assim para mim, e eu gostava de pegar no braço dele, e eu tinha essa referência. Mas ele saiu de casa, então a gente não teve assim um convívio toda a vida muito próximo, mas ele sempre vinha, ele aparecia, ia em casa, a gente tinha um bom relacionamento. Né? Pedi muito a ajuda de Deus para perdoá-lo. Descobri isso num dia de um relógio de oração, foi aniversário da igreja, que aí eu fui orando, e quando eu fui orar por ele também, eu descobri que eu ainda tinha ressentimentos do meu pai. E eu pedi a Deus para tirar aquilo de mim. Então, mesmo não tendo muita proximidade, era meu pai e eu o amava. E ele faleceu agora em novembro. Não foi por causa da Covid. E eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo. Conhecidos, parentes de amigos. E a gente até tenta se pôr no lugar do outro, e fala assim, nossa, deve ser muito difícil. Mas a gente só entende quando a gente passa. É um sentimento muito terrível, irmãos, de você ir lá e enterrar uma pessoa. Mesmo a gente tendo consciência que o corpo que está ali é só matéria. Mas é o que a gente vê, é o que é palpável, é o que a gente está... que acha que o convívio é esse, com a matéria. Então, para mim, foi bem difícil. Enquanto eu estava ali no velório, eu pegava nele assim e ficava repetindo para mim, isso aqui não é meu pai. Não é meu pai, não é meu pai. Porque eu sabia que o meu pai, a essência dele, já estava em outro lugar. Mas a gente tem esse defeito de se apegar. Então, foi uma experiência bem difícil para mim. E nós vamos passar por isso. Nós vamos e vamos fazer outras pessoas passar por isso quando morrermos também. Então, essa é uma das certezas que a gente tem. Então, durante nosso nascimento e até chegar à nossa morte, o que nós vamos fazer durante esse trajeto? Como nós vamos reagir diante das situações? Por isso que eu achei o vídeo que Marcos postou bem... casou bem com o tema, porque no vídeo fala sobre isso, os problemas e como é que você reage diante deles. E aí, logo em seguida, o pastor comentou assim, queremos fugir das adversidades, mas são nossas reações a elas que nos qualificam diante da vida. Vença suas adversidades com a ajuda de Deus. Então, como a música que a gente cantou, não sei se os irmãos enxergaram direitinho a letra, fala sobre isso. Que sem Jesus, nós não conseguimos, nós nada somos, e nós também não vamos conseguir vencer as nossas adversidades. Tudo só vai ficar bem quando a gente chegar no patamar da obediência e conseguir fazer renúncia, conseguir ter fé, conseguir trabalhar para ter isso aqui. E aí nós vamos ter paz independente da situação. Pode vir Golias, pode vir a cova dos leões, pode vir o que for, mas nós vamos conseguir ter paz. Então, irmãos, para ter acesso a este lugar de paz, como é que nós devemos fazer? Como que a gente chega nesse lugar de paz, juntamente com os problemas?
uma coisa que para mim, como experiência pessoal, para mim significa muito, eu aprecio muito a solitude. E gosto de ficar sozinha. Como eu vi o pastor Lucinho falando, ele falou que já fez muitos sermões só para ele. E eu faço isso comigo. Faço uma ministração inteira para mim, que eu acho que eu nunca vou ministrar para ninguém. Estou ministrando para mim, estou falando comigo, eu converso comigo mesmo. Eu penso a respeito do que eu estou pensando e como eu estou reagindo às coisas. Obrigada, irmão. E eu acho que é assim, diante dessa oportunidade que a gente tem de se analisar, é que a gente consegue amadurecer. Consegue amadurecer, consegue escolher os pensamentos que a gente está tendo e, assim, escolher os melhores, porque isso vai transformar os hábitos da vida da gente. A gente viu nesse período de pandemia, o isolamento, as pessoas não estão acostumadas com a solitude. Elas não estão acostumadas com a própria presença. Foi ainda está sendo, né, uma época de maior índice de depressão, de problemas psiquiátricos, de agressões dentro das casas. E por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de conviver consigo mesmas. Elas não têm o hábito de analisar o que estão pensando. E na oportunidade de estar sozinho consigo mesmo, vem o desespero, vem a tristeza, vem a falta de habilidade de conseguir lidar consigo mesmo. Tem sido, eu falo que 2020 nem acabou ainda, porque no serviço nós ainda estamos fazendo todo o fechamento de 2020. Não fiz nenhum serviço ainda lá no meu trabalho que eu precisasse usar a data 2021. É tudo 2020 ainda. Acho que vai virar assim, até não vai ser o ano de 2020, vai se tornar assim um conceito, né? O que está acontecendo? Foi o ano de 2020. Por quê? Porque muitas pessoas têm enfrentado problemas e de toda espécie, né? A pandemia veio e afetou várias áreas para todo mundo. Quem pode dizer que este isolamento na pandemia e tudo que aconteceu não afetou? Se não tiver afetado a vida financeira, o trabalho, os relacionamentos de comunidade, pelo menos quem tem filho sabe que foi muito difícil não ter aula. E trazer os filhos para a igreja. Domingo passado, a Ana Betina subiu aqui e a Érica querendo fechar a igreja. Eu falei, Érica, como é que eu mando sair? A menina agora não vem na igreja, o dia que vem, deixa no altar, deixa aí. Então, foi um ano que todo mundo enfrentou algum tipo de dificuldade. E quem não teve esta habilidade de estar só consigo mesmo, provavelmente deu uma surtada. Ainda que não subiu nas tamancas e fez algum escândalo, um escândalo interno fez. Porque realmente mudou a vida de todo mundo. Mas quando a gente consegue entender esse mundo metafísico que a palavra nos ensina, que Jesus deixou para a gente, que é esse mundo que a gente não vê, que é nossa conexão com o Pai. E eu entendo assim, irmãos, eu, Rose, pessoa, eu não consigo me conectar com o Pai se eu não tiver a centelha divina de Jesus Cristo dentro de mim para me conectar com o Pai. Então, se a gente não consegue ter isso, a gente não vai conseguir este relacionamento. E sem esse relacionamento, não há nada que vai ficar bem. E esse buscar, essa renúncia que devemos fazer das coisas, para estar buscando a Deus, para sermos imitadores de Cristo, é isso que vai nos esvaziando de nós mesmos e trazendo o que é eterno para dentro de nós. E assim nós fazemos nossa conexão com o Pai,
para que a gente consiga metabolizar tudo isso para essa vida material nossa. E assim a gente conseguir realmente dizer, está tudo bem. Porque se a gente não se esvazia das nossas vontades, dos nossos achismos, da forma como a gente quer entender até a Bíblia, que às vezes a pessoa procura uma forma particular de entender aquilo para si. Uma época que temos vivido muito de eu, até os cânticos que a gente tem cantado exalta muito o eu, né? É eu que tenho a marca da promessa, Deus me escolheu, eu sou o ouro precioso de Ofir. Né? Enquanto que deveríamos estar exaltando o nome de Deus, né? E essas coisas que a gente traz exaltando o nosso eu, isso não nos deixa nos esvaziar de nós mesmos. E todos os conceitos vão ficando deturpados. A gente não consegue ter essa conexão com Deus, conseguir ver a vida através do que Deus quer para a gente, e é aí que começam as nossas tribulações. Porque a gente não consegue, na maioria das vezes, entender o que está acontecendo. Que foi uma frase que a Ana Betina falou para mim ontem também. Ela falou assim, mãe, eu sinto. Não sei te explicar por quê. E isso não é um privilégio dela que é criança, é nosso também. Porque muitas vezes nós sentimos e nós não sabemos explicar. Temos preferências pré-determinadas. Né? Eu gosto daquele cântico mais agitado, ou não, eu prefiro um mais calminho. Né? Eu gosto muito de estar com muitas pessoas todos os dias. Não, eu gosto de uma coisa mais sossegada. Né? Eu acho que Jesus quis dizer isso aqui nessa passagem. Não, eu acho que o que Deus requer da gente é outra coisa. Deus quer ver a gente feliz. Então, nós temos uns conceitos que já estão enraigados dentro da gente, que se a gente não esvaziar, o trabalhar de Deus não vai ser possível. E a gente canta isso aqui também, né, irmão? E eu falo muito de música, gente, porque música fala muito comigo. Para mim, não é simplesmente abrir a boca e falar qualquer coisa. Eu entendo muito a música como um momento de louvor e adoração a Deus mesmo. E aquela mensagem que a música quer trazer, né? E já mudei muitos conceitos e outros entendimentos através de música. Então, para mim, o louvor é um momento muito especial. Então, se a gente, como a gente canta, né? Eu quero me esvaziar de mim, né? Tem que ser uma realidade em nossas vidas, para que a gente consiga fazer essa conexão. E só daí é que a gente vai entender que todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele, e que se movem nele. Né? E que o nosso querer, né, não tem primeiro lugar. Amém, irmãos? Então, a mensagem que eu queria trazer para os irmãos era essa. Foi uma coisa que falou muito comigo, muito, porque estou enfrentando problemas, né? Mas eu tenho procurado esse lugar de descanso e de paz em Deus mesmo. Eu quero que tudo fique bem. Consigo sentir dessa realidade em mim. E a gente basta mergulhar, a gente fazer esse buscar de Deus para conseguir sentir que está tudo bem. Mas eu queria... Cadê a Ana? Eu queria chamar os meninos de... Nós vamos cantar de novo? Aquela hora a luz faltou. Não sei se os irmãos conseguiram entender a letra direitinho. Aqui também fica clarinho, né? Mas nós vamos cantar de novo. E cantem aí, irmãos, juntos. Vamos lendo e cantando juntos. E realmente desejando que essa seja uma realidade em nossas vidas. Né? Que a gente consiga fazer com que tudo fique bem no centro da vontade do Pai.
Estou mais uma vez pedindo pra me levantar. Me falta forças, meu Deus, vem me ajudar. Tu me salvas de mim mesmo e do cansaço dessa estrada. Faz tua obra em mim, meu Deus, vem me transformar. Estás aqui, se sei que estás em cessa todos os meus medos que perturbam a minha alma. Faz crescer tua luz em mim, Deus. Dissipa a escuridão. Meu coração não tem sossego enquanto não descansa em ti. Sem ti sou um só